o medo, a angústia, a impaciência reduzem o padrão vibratório do desencarnante, dificultando a assistência dos espíritos bons. A educação para bem morrer pressupõe um exercício constante de autocontrole em reação às emoções e à maneira de ser, pensar e agir. Então, o desencarne e a perturbação é diferente de pessoa para pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa e tem emoções diferentes. Umas vão ter medo, claro, outras vão estar muito ligadas à matéria ainda, a grandes paixões, a dinheiro, enfim, a um monte de coisa, a condições moral, né, da pessoa. Então, aí a perturbação é variável de pessoa para pessoa. Então, nós temos que ter, né, a educação de bem morrer. Quem é que lembra no filme Nosso Lar, que não é Nosso Lar, não, no Chico, que ele está no avião e o avião vai cair, tá todo mundo com medo e o Chico tá lá com medo também, né, tadinho? Poxa, ele também ficou com medo. E o Emmanuel falou para ele, né? Morra com educação. Então, até para morrer, nós precisamos de educação. Quer dizer, o controle, né, sobre nós mesmos, o controle que precisamos ter sobre as nossas emoções nesse instante. Então, eu costumo brincar que nós, espíritas, temos isso a nosso favor e precisamos saber usar no momento certo, né? Se nós só temos conhecimentos que vamos desencarnar, que desencarnamos, temos que seguir. Então, o que temos que fazer nesse instante? Entrar em prece, nos ligarmos a Deus, para que os bons espíritos possam nos ajudar. Porque senão a gente entra numa perturbação tão grande, num tormento tão grande, que os bons espíritos não conseguem nem nos auxiliar nesse momento. Porque é como o afogado, né? Quando a pessoa está se afogando, você tem que saber salvar ela lá da água. Porque senão ela leva você para se afogar junto com ela. Então, se ela se acalmar e deixar-se ser salva, ela vai ser salva e vai sair dali. E a mesma coisa quando a gente desencarna. Temos que aprender a manter a naturalidade, elevar nossos pensamentos, estarmos sempre ligadas ao bem, para que os bons espíritos possam chegar até nós e nos auxiliar. Senão, nós não vamos conseguir, nós vamos ficar cada vez mais perturbados. A condição moral. Allan Kardec assevera: a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozes materiais. Quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. As informações vindas do mundo maior são unânimes em afirmar que a morte nada tem de dolorosa para o homem de bem. É apenas um suave despertar, junto à presença amorosa dos entes queridos que o precederam no além. A prática do bem e a pureza de consciência são os mais eficientes antídotos contra a perturbação que acompanha a morte e são os fatores mais decisivos na plena e tranquila recuperação do desencarnante. Então, se ele for muito ligado a dinheiro, a bens materiais, as coisas aqui, realmente vai ser mais difícil, né? Então, nós já sabemos disso tudo. Isso está bem na nossa mente. Então, é saber pôr em prática na hora, né? Na hora certa. E saber que a pessoa que, quando a gente vai no velório, a pessoa que desencarnou, que a gente sabe que a pessoa desencarnou, que a gente faz uma vibração, pedir que os espíritos bons ajudem eles a esquecerem as coisas que ficaram para trás. Que a gente possa deixar, juntamente com o corpo que ficou inerte, sem nada, todas essas coisas materiais
que a gente não vai levar na nossa bagagem. Nós levamos na nossa bagagem somente as coisas boas que a gente fez, as lições que aprendemos, o bem que praticamos, a caridade, a moral boa, as coisas boas que fizemos, né? Claro, levamos também as coisas ruins que fizemos, né? Na nossa consciência, no nosso remorso. Então, aí está. Nós temos que saber que as coisas que levamos são coisas morais, que as materiais ficarão todas aqui. Então, não podemos nos ligar a essas coisas. Atitudes perante a morte e o morto. Uso de velas. Não tem nenhum significado para o espírita, apenas dão à morte um aspecto mais lúgubre. O espírita não se prende a exterioridades. Dispensar aparatos, pombas e encenações nos funerais de pessoas pelas quais se responsabilize, abolir o uso de velas e coroas, crepes e imagens. Isso diz André Luiz. No nosso dia a dia, é difícil porque faz parte da nossa cultura, né? Não tem um velório que a gente não vá, que não tenha as velas acesas, que não tenha as coroas, enfim, de acordo com qualquer uma. Isso não vai fazer diferença alguma, né, para o morto. Então, fica a critério, né, das pessoas. Se a gente for ver pelo lado espírita, se a gente for raciocinar e ver, isso não vai, né, modificar em nada. Porém, muitas pessoas se sentem querendo fazer assim, tipo uma última homenagem, aí mandam flores, mandam uma coisa, mandam outro. Não faz mal e também não faz bem, é uma coisa neutra, vai, né, da vontade de cada um. Cremação de cadáveres. Emmanuel aconselha se esperar 72 horas para efetuar-se a cremação, pois morrer não é um libertar-se. A cessação dos movimentos do corpo nem sempre é o fim do transe. Aprende o bem viver e bem saberás morrer, diz Confúcio. Viver bem para morrer bem, pois o que seria pior, ser consumido pelas chamas ou pelos vermes? Isso é uma outra coisa que é muito pessoal de cada um. Há pessoas que não gostam de pensar que o seu corpo vai ficar debaixo da terra e que os vermes vão comer. Eles preferem a cremação. Então, isso é de cada um. Só que o que Emmanuel está falando aqui é porque para se esperar 72 horas, por quê? Porque, como eu disse, por muitas vezes o espírito permanece ao lado do corpo. Mas ele também permanece ao lado do corpo quando é enterrado. E ele também pode ver os vermes comendo o seu corpo. Então, tudo isso vai depender da cabeça e da perturbação que a pessoa terá ao desencarnar. Porque se você for pensar, se você for ver você sendo queimado, também não deve ser muito bom. Como ver os vermes comendo você também não deve ser. Então, ali não é o lugar mais do espírito, ele deve se desprender da matéria. Porém, nem sempre é assim que acontece. Choro na hora da morte. Resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou amigo, vendo isso a manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos. As lágrimas aliviam. Entretanto, a atitude do espírita deve ser de compreensão e oração. Claro, é muito difícil você perder um ente querido e não chorar. E é normal o choro. O choro é a expressão do nosso sentimento, da nossa mágoa, da nossa tristeza. Mas aí o choro não pode ser de revolta, de por que comigo? Por que Deus me tirou tal pessoa? Sabe, esse tipo de lamentações é que não pode ter. Nós temos que ter a aceitação, o entendimento que chegou a hora daquela pessoa. Ela cumpriu a sua missão aqui. E pronto.
Ela não tinha mais nada o que fazer. É até um egoísmo da nossa parte querer que uma pessoa que já cumpriu a sua missão, que já sofreu tudo que tinha que sofrer, que já passou por tudo, que já passou pela evolução, continuasse aqui. É a mesma coisa que prender um passarinho na gaiola, né? A alma precisa estar livre, ela necessita disso para a evolução. E isto é o normal da nossa vida. Nós é que ainda não se acostumamos com isso, mas é o normal da vida. O sepultamento. Aproveitar a oportunidade do sepultamento para orar ou discorrer sem afetação, quando chamado a isso, sobre a imortalidade da alma e sobre o valor da existência terrena. André Luiz. Muita gente, neste momento, aproveita para falar alguma coisa sobre a pessoa que desencarnou, né? Sobre o que ela fez, o que ela foi, e explicar, né? Fazer com que as pessoas que estão ali entendam que existe vida, que a pessoa que está ali, ela não morreu, ela simplesmente trocou de plano. Ela saiu deste plano e foi para outro, ela está viva. Ela não morreu. O que acabou, o que morreu foi a matéria. O espírito é eterno. Eterno. Ele foi para uma outra vida. Ele foi para uma outra, por um outro plano, por um outro lugar, onde ele vai ter novas experiências, onde ele vai acertar as contas do que ele fez, do que ele deveria ter feito, do que ele não conseguiu fazer, refazer toda a vida novamente e voltar quantas vezes forem necessárias até que ele aprenda. Quantas vezes nós já viemos? Quantas vezes nós vamos voltar? Não sabemos. Porém, o certo é que vamos e voltamos, vamos e voltamos. E assim, devagarinho, vamos aprendendo. Isto faz sentido quando a gente entende, né, no sepultamento, o que está acontecendo. 2 de novembro, comemoração aos mortos, concebido por um abade beneditino em Cluny, na França, há quase 1000 anos. A doutrina espírita não comporta, em sua prática doutrinária, a fixação de datas especiais. Para o espírita, todos os dias são dos mortos e dos vivos e devem ser bem vivenciados. Claro, aí está uma outra coisa, que vai a critério de cada pessoa. Ninguém vai criticar, porque no dia 2 de novembro você vai até o cemitério, se você sente vontade, se você, né? Porém, ali não está mais o espírito. Às vezes tem alguns, né, que ainda continuam lá. Porém, a maioria já não estão mais lá. Estão em outro plano, ali o que está é somente a matéria. Mas se te faz bem, se te conforta, se te ajuda, não se tem nada de errado. A gente a doutrina espírita não fala nada sobre um dia especial, né? Ensinando que todos os dias são dias para você fazer uma oração para um ente que já se foi, para uma pessoa amiga ou para qualquer espírito que necessite de uma prece, porque quantos estão desesperados, não é verdade? Quantos não tem ninguém que lhe façam, que lhe dirige uma oração, uma prece, um pensamento bom. Devemos orar por aqueles que ninguém ora. Visita ao cemitério, né? A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar, se é a lembrança ditada pelo coração. Isto está no Livro dos Espíritos, na pergunta 323. O intercâmbio com os espíritos é feito pelo pensamento, e as almas dos entes amados não estão presas ao túmulo. Logo que possível, se afastam dos cemitérios, tendo a considerar que pode ser que até que o espírito já tenha reencarnado.
importa transformarmos o culto da saudade em donativos a asilos, instituições e albergues. A saudade somente constrói quando associada ao labor do bem. Então, quando uma pessoa desencarna, como a gente pode estar agindo com caridade? Se são pessoas íntimas da gente, nós vamos doar aquelas peças das pessoas, né? Para instituições de caridade, para as pessoas que possam aproveitar. Porque ficar guardando isso, fazendo um mausoléu de uma pessoa que já desencarnou, é bobagem. Claro, nós vamos esperar passar o nosso momento de luto, o nosso momento de tristeza, e depois disso a gente vai se desfazendo e vai, com isto, ajudando até aquela alma a fazer a caridade, né? Depois que ela desencarnou, as coisas delas podem ser aproveitadas por outras pessoas que necessitam. E podemos também, como está falando aqui, dar donativos a asilos. É isso que faz. É essa ação que vai ajudar. Não é a ação de estar lá todos os dias no cemitério, todo mês, todo ano. Não, né? Conforme disse aqui, a pessoa já pode até ter reencarnado. Então, a prece fervorosa, de coração aberto, com vontade, é a melhor coisa. Para que a gente possa ajudar a pessoa que desencarnou. E a gente, né, estar sempre, todos os dias, preparado para o nosso desencarne. Porque nós não sabemos a hora. Graças a Deus que não sabemos, né? Senão a gente morria antes. Então, estarmos preparados moralmente, espiritualmente, para quando acontecer, a gente não passar por tanto tempo por uma perturbação. Como disse no começo da nossa lição da noite de hoje, há espíritos que ficam séculos nessa perturbação, né? E isso a gente vê quando a gente tem o nosso trabalho de esclarecimentos aos espíritos, que é a desobsessão. A desobsessão nada mais é do que o esclarecimento a esses espíritos que ainda estão ligados. Eles se ligam à vingança, eles se ligam ao desânimo, eles se ligam a tantas coisas que não deveriam. Então, dentro do grupo espírita, existe um trabalho de desobsessão, que seria mais certo chamar um trabalho de esclarecimento, né? Que a gente tem com os espíritos, explicando para eles, né? Informando como se procede, que a gente não deve ter sentimentos de vingança, de tristeza, de mágoa, enfim, todos aqueles sentimentos que nós sentimos aqui durante a nossa vida toda. Quem nunca teve, não é verdade? Só que em muitos espíritos isso fica por muito e muito tempo, porque eles estão assim com um sentimento de vingança muito grande, ou estão muito magoados, ou estão muito tristes, ou não aceitam aquela situação em que estão. Então, aí há o esclarecimento. Então, devagar, às vezes os espíritos vão, várias vezes vão, voltam ao esclarecimento, os espíritos bondosos, as preces que as pessoas fazem por eles, encaminham eles até um grupo espírita onde eles são assistidos. E ali são esclarecidos para que possam seguir o caminho e ir para frente. Essa é a lição da noite de hoje, e toda essa lição, quem estiver interessado pode estar lendo no Livro dos Espíritos, No Céu e Inferno, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Diniz, Quem Tem Medo da Morte, Obreiros da Vida Eterna, Velório, Conduta Espírita, Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda. São livros que falam mais sobre esse assunto da perturbação após a morte. Era o que eu tinha para falar. Se alguém tiver alguma coisa mais para acrescentar ou alguma pergunta, estamos abertos. Eu quero perguntar. Eu tenho entendimento, você sabe alguma coisa da igreja messiânica? Então, não sei, mas você sabe, né? Perdi meu filho agora em março.
que hoje, inclusive, no começo da aula, quando eu desliguei, porque aquela primeira foto que vocês mostraram, eu vi o meu filho ali a hora, então me deixou muito mal. E eu quero saber, você acha que, no meu caso, que você conhece, o Vanderlei pode mandar uma mensagem para alguém, no caso, para a mulher dele, ou no centro dele, porque você sabe que ele era Umbanda. Você Então, acha que pode? O Ivani, entendimento da igreja, né, do espiritismo? Ivani, isso é Sim, ele muito era bem conhecido, ele tinha um conhecimento de tinha conhecimento. espiritualidade, mas Peraí que eu falo. Mas assim, Ivani, isso vai depender muito de espírito para espírito. Cada pessoa tem, tem um entendimento, tem uma evolução espiritual, e a gente não chega do lado de lá livre de perturbação. O espírito só vai poder fazer alguma coisa quando ele estiver completamente livre dessa perturbação. Por muitas vezes, Ivani, os espíritos ficam dormindo. Tem espíritos que dormem muito tempo. Eles só vão ser despertados quando realmente eles puderem ser despertados. Cada caso é um caso. Mesmo ele sendo seu filho, mesmo ele estando dentro do espiritismo, isso não é só para o seu filho, é para todos nós. Mesmo nós estamos aqui vivenciando e vendo o espiritismo, nós temos as nossas falhas morais, né? Nós temos os maus pensamentos, nós temos, enfim, tudo aquilo que nós carregamos durante uma vida inteira. Não é porque nós desencarnamos que nós viramos santos. Nós não viramos. Nós trazemos dentro de nós as mágoas, as tristezas, as injustiças. Nós trazemos, né? Toda essa carga de coisas nós trazemos. Então, nós não vamos chegar lá e de um dia para o outro nós vamos poder estar se comunicando. Claro, existem exceções, né? Só que cada caso é um caso e é muito difícil eu poder responder essa sua pergunta. Eu não posso saber, porque eu não sei qual é a condição do Vando do lado de lá. Pode ser que ele ainda esteja dormindo, pode ser que ele despertou, e pode ser que ele não aceitou, ele precisa ter o aceitamento do desencarne, que é essa perturbação que a gente passa, a pessoa fica perdida. A pessoa, viu como eu disse para você? Há espíritos que não têm nem condições de saber que desencarnaram. Eles se acreditam ainda na matéria, eles confundem o perispírito com o corpo material. Então, eles pensam que estão vivos. A gente escuta muitas vezes se falarem que eles chegam e falam, mas eu estou conversando com todo mundo e ninguém me responde. Por que minha família não liga para mim? Por que os meus parentes não gostam mais de mim? Eu falo com eles e eles me ignoram. A pessoa não consegue entender que desencarnou, mesmo a gente sabendo de tudo isso. É um momento difícil, não é? Para o espírito. Por isso o espírito necessita de muita prece. Chorar, sim, é normal você chorar, e a perda do seu filho não tem como. Porém, um choro com aceitação, um choro para que ele se eleve, para que ele esteja iluminado, para que ele esteja com muita luz, para que ele perceba e para que ele aceite a situação que ele está. Para que ele se lembre que ele é um espírito eterno e que ele está ali, que Deus está do lado dele. E os espíritos bons estão lhe ajudando, que ele vai passar por isso, que é uma fase, até que ele se restabeleça, que ele fique firme, porque é difícil para a gente a separação, porque eu falei de pessoas que são ligadas à matéria, mas tem pessoas que são ligadas a pessoas. Então, a toda essa coisa é difícil. Então, é difícil, sabe, falar se ele vai poder passar uma mensagem ou não. Eu não posso te responder isso. Isso vai depender muito dele,
da evolução moral dele, do merecimento que esse espírito tem para poder fazer isso. Entendi. Mas se, por exemplo, ele mandar mensagem, vocês ficam sabendo. Como que a gente fica sabendo? É específico. Não. Médiuns, são médiuns que recebem. Nós não recebemos isso. Nosso grupo espírita, nós não temos isso. Eu sei de algum grupo espírita que tem o grupo espírita Noé, que é ali na Vila Mariana. A pessoa vai lá, dá a data, tem que levar um atestado de óbito, tudo direitinho. E aí eles, às vezes, não, porque o telefone não toca daqui para lá. Acontece, tá. Eu sei como é que é. Tá? É assim que... Eu já tive lá quando meu pai morreu, mas eu não segui. Então, e tem um outro grupo, o grupo espírita socorrista também, aquele que faz aquelas cirurgias, tudo, eles também fazem esse tipo de coisa, mas eles atendem, acho que é uma vez por semana, e 8 pessoas só. Então, você tem que chegar muito cedo, pegar fila, aquela coisa, e nem sempre é atendida. Porque consegue, né? Não, eu não estou esperando dele na realidade. Não. Eu quero que ele encontre o canto dele e que siga o caminho dele. É isso que eu quero. É isso mesmo. Mas, assim, é que falaram que recebeu e eu fiquei, assim... Eu não entendi. Né? A gente tem conhecimento que eu também tenho. Eu não entendi o que você falou. Falaram o quê? Ela não escutou o que você falou. Pelo conhecimento que eu tenho, eu também acho que ainda é muito cedo. Sim. Entendeu? Mas... Aí falaram e eu fiquei, deixa eu ver se é eu que acho que eu estou errada, não sei. Mas então é isso mesmo, acho pouco cedo ainda. Quem falou que ele mandou uma mensagem? É isso que você está falando? Mandou. É isso, eu vou para você Mandou no depois. centro dele. Ah, bom, então, não sei. Eu não A sei. mulher dele. Fanny, eu não posso duvidar, conforme eu disse para você. Eu não sei te falar. Também não vou duvidar, a verdade. Então, só que ela também ficou na dúvida. E ela só acreditou que é mesmo dele, porque você sabe que meu irmão era muito chorão, né? Ele falava, você já chorava por qualquer coisa. Só por isso, porque o rapaz do centro que recebeu, ele começou a chorar ao mesmo tempo que ele falava. Ele é uma pessoa muito dura, forte. E então ele é uma pessoa muito estranho. seca, assim, para fazer as coisas. E naquela hora, não. Então, ela imaginou que fosse por isso que ela comentou comigo hoje. Entendi. Então, mas se for ele mas tiver na dito como ele verdade, falou, eu acredito que eu acho que é muito cedo isso. Então, eu não sei. Vai da evolução dele, né? Eu não posso falar nada. Eu não posso falar é ou não é. Realmente eu não posso afirmar. Vamos ver, né? Deixa o tempo passar, né? Que aí a gente vai saber. É isso mesmo. O importante é que ele esteja bem. Sônia. Vocês façam prece para ele. Isso é o mais importante. Ele dando... Não, ele tá melhor que nós, viu? Isso eu tenho certeza. Isso mesmo. Tá certo. Mais alguém? Temos mais 10 minutinhos agora para mais alguma pergunta, para o encerramento. Eu tenho. Eu sempre tenho. Queria saber, é possível... Bom, possível acho que é, né? Mas é possível o espírito que desencarnou, ele ter a consciência às vezes que ele desencarnou e outras vezes, assim, não ter nenhuma? Porque parece que oscila, sabe? Alguns casos. Enfim. É o que eu te falei, né? É o que a lição está falando. Existem casos e casos. Pessoas que o desencarne e a perturbação é rapidinho. A pessoa entendeu, acorda de boa, tem aquela aceitação, está tudo bem. E outros, é difícil, você fica naquilo, não é, não é, é uma perturbação. O nome já está falando muito bem. Exatamente isso. Uns mais, outros menos, de acordo com o entendimento e evolução moral de cada um. Então, não adianta falar, eu vou ficar 5 dias, uma semana, um mês, um ano, eu não sei. Né? É assim mesmo. É uma perturbação que ocorre. É mas difícil. aí
perturbação familiar, por exemplo, a família chamando muito, Se a pessoa ficar só chorando, pensando e chamando, vai perturbar muito a e não tem vida. como cortar, né? Assim, os espíritos superiores não podem, né? Ou é Eles só não... sintonia? Ele com certeza vai ouvir o que a família chamar? Exatamente. Que ruim, hein? Olha, tenha sempre Imagino. os espíritos superiores não interferem em nada nunca na sua vida. Nada. Você tem o livre-arbítrio de tudo, de tudo. Ele nunca vai mover uma palha para mudar o seu futuro. Ele está aí para te ajudar, para te fortalecer e para te esclarecer. Mas as atitudes, os atos são só seu. Não adianta falar, eu fiz isso por causa disso ou por causa daquilo. Não. A atitude é sua. Os espíritos superiores vão estar sempre ao seu lado, te auxiliando. Porém, eles não interferem em nada na sua vida, nem na sua vida material. Nunca, tá? Eles não... Eles vão te ajudar sempre, porém, sem interferir. Não há intervenção nenhuma. Não falam para você, faça isso ou faça aquilo. Eles te dão até, sabe, intuições. Mas não vão fazer por você. É você, sempre. Então, acho que eu fiz as preces erradas, porque eu tava fazendo a prece para eles ajudarem a não achar esse canal, porque eu não consigo controlar. A família chama muito. E aí eu não consigo. Aí eu ficava, né, rezando para pelo menos tentar fazer que ele não ouvisse esses chamados. Mas acho que eu rezei errado, né? Era mais pro... Mesmo, você está certa. Ele tem que seguir o caminho dele. Entendi. Ele tem que seguir. E a família tem que entender que quando lembrar, vai lembrar. É normal. Olha, a Ivani perdeu o filho dela agora em maio. Você acha que ela não vai lembrar dele? Claro que ela vai. Porém, ela tem que saber como ela vai lembrar dele. Ela vai lembrar dele com carinho. Cada vez que ela lembra dele, ela vai rezar. Foi o que ela disse. Que ela reza para que ele tenha luz, para que ele siga. E é isso que ela tem que fazer. Porque se ele tiver ligado, querer voltar, o pensamento da mãe dele falando para ele ter luz e caminhar, é por aí que ele vai. Agora, se ao invés disso ela ficar, ai, por que meu filho foi? Ai, eu não estou aceitando, ali devia estar aqui. Ele vai sentir isso e vai achar que devia estar aqui mesmo. Entendi. Então, os pensamentos são esses, né? Você tem que ter pensamentos de aceitação, de amor, de aceitar os desígnios de Deus. Que aquela pessoa, o Vanderlei, que ela estava falando, que é o filho dela, ele passou pela Terra e ele cumpriu o que ele tinha que cumprir. Pronto, a vida dele tinha que ser até ali. Dali para frente, ele tem que seguir. Ele não pode ficar preso às pessoas que ficaram aqui. Justo para a evolução dele, né? Ele tem que seguir. Aí ele vai seguir. E um dia ele vai se encontrar novamente com a mãe dele, e a mãe dele com ele, não sei em que situação e nem quanto, não sei, mas vai. E isso de mandar alguma notícia, alguma coisa, alguma mensagem, eu não sei te falar. Isso vai de espírito para espírito. Eu não posso saber como era o espírito do Vanderlei. A gente conhecia ele na matéria como uma pessoa boa, uma pessoa honesta, né? Mas a gente não sabe, né? Ninguém sabe o que está lá dentro da cabeça de cada um e nem qual era a missão, né, de cada um. Se você cumpriu bem, a gente não sabe da gente. A hora que me pergunta, será que eu estou cumprindo bem a minha missão? Não sei. Né? E a hora que eu pergunto, qual é a minha missão? O que eu teria que fazer? O que eu estou deixando de fazer que eu deveria fazer e não estou fazendo? Né? A gente não sabe. Você está fazendo sim. Você tá. Não, gente. Não. Cada um, né? Não sei qual é a missão. Eu não sei, né? A gente não sabe. A gente procura dar sempre o melhor. Porém, às vezes o nosso melhor não é o melhor. Vó, temos 4 minutinhos agora para fazer o encerramento. Então, nós vamos fazer o encerramento. Eu vou agradecendo a todos por estarmos juntos mais uma noite, mais uma quinta-feira. Muito obrigada pela presença de todos. E vamos assim, então,
agradecendo ao plano espiritual que esteve junto conosco, para que ele, durante essa semana, nos ajude, nos guie, nos abençoe, nos proteja. Vamos entrando dentro da casa nossa, do nosso lar. Vamos pedindo para que ele ilumine cada pedacinho, o teto, as paredes, o chão. Que ele possa envolver tudo, as pessoas, tudo que existe ali, dando a gente a paz, a tranquilidade e o entendimento das leis dele, e principalmente para que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que recebemos. Só de recebermos dele o dia para começarmos uma nova vida é uma bênção tão grande. Olharmos em volta e agradecer tudo que temos, que são tantas coisas, coisinhas pequeninas que não damos o devido valor, mas que estão ali. Vamos agradecendo pelos nossos parentes, pelos nossos amigos e, ao mesmo tempo, pedindo que todos eles recebam esta luz, essa força, aonde quer que eles estejam. Vamos lembrar dos nossos entes queridos, os que estão perto, os que estão longe, os que já retornaram à pátria espiritual, aos que hoje retornaram, aos parentes que perderam esses entes e que estão tristes, para que eles entendam que eles não perderam, que somos todos espíritos eternos. Que todos possam ser consolados, que todos possam ser abençoados. Uma noite de paz e de descanso para todos vocês e um beijo no coração de cada um. E que quinta-feira possamos estar novamente todos juntos para mais uma lição. Quinta-feira que Boa noite, amém. Boa semana para todos. Com o senhor Gleidson, que vai... Vou passar a lição. Deixa eu fofocar o que o Gleidson vai falar. Ele... é uma discussão também, assim, uma lição bem forte, sobre morte prematura de crianças no mundo espiritual. Tá certo. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite para todos. Boa noite. Amém. Boa noite para todos. Beijo. Tchau.